Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Linux Security Server in Cloud. Na aula de hoje vamos falar sobre o servidor OpenVPN. Para poder realizar essa aula, você vai utilizar a máquina Security, que vai fazer o papel de servidor da VPN, e a máquina Linux externa, que vai fazer o papel de cliente. Como objetivos da nossa aula 8 do curso, teremos a introdução à VPN, vamos falar sobre os tipos de VPN, implementar a VPN Host to Gateway, configurar certificado para servidor e clientes e revogar certificado na VPN. Vamos começar então no slide 6 falando sobre VPN. É uma sigla, quer dizer Virtual Private Network, rede de comunicação particular. Você vai utilizar a VPN dentro de canais de comunicação inseguro como uma LAN ou até mesmo o WAN. Por que utilizar a VPN? Primeiro, você tem aí uma segurança. A VPN trabalha com criptografia, com certificados, então você pode criar um canal de comunicação entre máquinas que estão separadas por estados, por cidades, por países, e essas máquinas vão estar com a sensação de trabalhar na mesma rede. Isso que é interessante. Você tem uma máquina em São Paulo, uma máquina no Rio, ligando a VPN, no caso, as duas pontas, para as máquinas, elas estão uma do lado da outra, né, numa mesma sala, no mesmo data center. E você consegue, através dos certificados, criar a segurança, né, uma camada de segurança para enviar os dados. Por exemplo, se eu uso o SSH para fazer uma conexão remota, eu garanto segurança, né, já que a ferramenta trabalha com esse tipo de segurança, com uma chave. Se eu usar o Telnet, que trabalha com texto puro, eu já não consigo o mesmo resultado. Agora a pergunta é a seguinte: se eu tenho uma VPN e utilizo o Telnet, será que eu vou conseguir, dentro da VPN, utilizando o Telnet, a mesma segurança com o SSH? A resposta é sim. Se por acaso alguém passar alguma ferramenta para fazer um mapeamento da rede, como por exemplo o Wireshark, ele não vai conseguir detectar a informação em texto puro, como por exemplo o nome do usuário e senha. Então é muito interessante a gente trabalhar com VPN. Por que virtual? Quando você cria a VPN, levanta o serviço da VPN, ele cria uma interface virtual chamada TUM0. Né? O private vem da parte de segurança, né? E network que ele cria essa rede. Então, o que torna a rede de comunicação particular é o fato das ferramentas de VPN empregarem métodos e protocolos de criptografia, criando um túnel para prover acesso seguro a partes de rede ou mesmo ligação entre LANs geograficamente separados. Voltando aqui à nossa ilustração da infra, você pode perceber que a máquina Linux externa ela está na internet e a máquina Security, no caso, está dentro da empresa Dexter. Então, estão separados pela internet. Né? A ideia é que você consiga, a partir da VPN, na máquina Security, criar uma rede com a máquina Linux externa. E dependendo das configurações que a máquina Security enviar para a máquina Linux externa, fazendo o papel de cliente, essa máquina Linux externa vai poder acessar o servidor Audit, o servidor Storage, o File Server, o Web Server interno, o Data Center, como estivesse, a sensação que ela vai estar, né, que ela vai ter é como ela estivesse dentro da empresa. Então, essa é a ideia de ter uma VPN. Arquiteturas, slide 6, a VPN host to host seria a VPN mais simples que você tem aí, quando de um lado é uma máquina, de outro outra máquina, faz a ligação, usa um arquivo de chave simples, pronto, você tem a VPN. Nessa infra, eu poderia usar uma VPN dessa, tá? Algo bem básico, por exemplo, Audit com Data Center. Tem um ponto, tem o outro, faço a ligação. Você poderia fazer essa VPN com a máquina Security e a máquina Linux externa? Também. Tá? A configuração ela é mais simples, você usa apenas um arquivo, que é a chave, não tem certificado servidor, não tem certificado cliente. Então, o host to host acabou. Dois pontos. Tá? Então, tem o túnel, a internet, o túnel. VPN Gate to Gate. Esse tipo de VPN ela é mais complexa.
porque você tem, de um lado, uma máquina fazendo papel de gator e, de um outro lado, uma máquina fazendo papel também de gator. Então, envolve certificado, envolve uma configuração mais complexa. Então, vou dar um exemplo aqui para você entender como funciona esse tipo de VPN. Vamos pegar aqui do lado esquerdo, São Paulo, e do lado direito, Rio. De um lado eu tenho uma empresa que no caso pode ser aí a filial, do outro lado a matriz. O que vai acontecer na rede dessas duas empresas? Eles têm aí sub-redes diferentes. Então, por exemplo, posso ter uma sub-rede aqui dentro da classe C, eu posso ter uma sub-rede dentro da classe B e por padrão, claro, elas não conseguem se comunicar, mesmo se tivesse dentro da própria infraestrutura física. Com a VPN Gator to Gator, eu vou pegar a VPN do lado do Rio e do lado de São Paulo e criar um Gator para essas redes. Olha que interessante. Então, por exemplo, essa máquina aqui, que está na classe B, numa sub-rede ainda, né? Através do túnel, indo até, no caso, São Paulo, vai conseguir se comunicar com essa máquina, um pouco mais complexo. E o que a gente vai ver na aula é a VPN Host to Gator. Essa VPN você tem aí um servidor e diversos clientes. Então essa é o que é mais utilizada quando você tem, por exemplo, uma empresa e os seus colaboradores eles trabalham de forma home office, né? Então tem, por exemplo, a empresa que está em São Paulo, aí tem um colaborador em Brasília, outro no Rio, né? Outro, por exemplo, em Minas. E para ter o acesso diretamente a todas as máquinas que estão dentro da empresa, ele tem o cliente, então tem o certificado de cada um que é o cliente e tem o certificado do servidor. A ideia é que nesse tipo de VPN você faz tudo no servidor. Então você cria o certificado do servidor, cria o certificado do cliente, faz toda a parte de configuração e geralmente essas configurações vêm com o nome do colaborador. Tá? Isso é um padrão que a gente acaba utilizando, que a gente vai utilizar aqui também na aula. Os colaboradores, por exemplo, da For Linux trabalham com esse sistema, então o que você vai ver é algo que já é utilizado na prática, tá? É algo real, implementado em clientes e você, claro, pode replicar isso aí nas suas implementações. Então a ideia é que eu possua aqui um servidor e vários clientes. Tá? Então, poderia ter a máquina Linux externa 2, 3, 4, 5. Então, todas essas máquinas são clientes de um servidor. A partir do momento que o servidor está com a VPN de pé e o cliente também, e aí a conexão, no caso, está fechada, todas as máquinas que estão separadas pela internet vão poder ter acesso aos servidores internos. Ok? Então, são tipos de VPN. Agora, a gente vai implementar a VPN na prática, né? Vai instalar o pacote na máquina Security, vai fazer aí uma cópia do diretório, fazer um backup da cópia do diretório, por isso que é o "-r", remover o conteúdo desse diretório, copiar, olha que bacana, um subdiretório que possui diversos scripts que vão auxiliar na sua criação de certificados. Está em USRDoc OpenVPN exemplo EasyR RSA 2.0, então a gente vai copiar isso para ITC OpenVPN. Vai também fazer uma cópia daquele subdiretório que a gente criou um backup, o arquivo update resolve para ITC OpenVPN, vai acessar o diretório dos scripts, que você, no caso, fez a cópia, e criar o subdiretório keys. Por que eu tenho que criar esse subdiretório? Tudo que você cria em questão de certificados, cliente, servidor, tudo fica dentro de keys. E depois instalar o OpenSSL. Então vamos começar? Muito bem, então vamos abrir aqui na máquina Security um terminal e começar a instalação apt-get install OpenVPN. Já está instalado, então eu vou fazer uma cópia do diretório OpenVPN para etc openvpn.backup. Depois remover o etc OpenVPN, o conteúdo na verdade,
fazer uma cópia do USR Share Doc OpenVPN Example Easy RSA 2.0. Vou copiar para etc OpenVPN. Vou copiar um arquivo que tirei uma cópia do diretório, né? Update resolve para etc OpenVPN. Acessar o OpenVPN, o subdiretório 2.0. Aqui, pessoal, olha que bacana. Deixa eu listar com cor. O verde lembra que é executável, né? Então são diversos scripts. Vou criar aqui um diretório com o nome de keys. Instalar um pacote para gerar certificados, que é o OpenSSL. Se não me engano, já está instalado? Não, não está não, olha só. E aí no slide 10, eu vou abrir um arquivo que tem o nome de var. Dentro desse arquivo, eu vou definir o conteúdo das variáveis. Por que você precisa fazer esse tipo de preenchimento? Isso vai facilitar bastante a minha administração, porque quando for criar os certificados, ele vai fazer diversas perguntas e essas perguntas já podem estar respondidas. Por quê? A resposta dessas questões vem do arquivo de variáveis. Então, eu só vou usar o Enter. Você pode perceber que ele só usa o Enter, né, em outras configurações. Então, vamos abrir aqui o arquivo. Muito bem. A primeira coisa que eu vou mudar é o tamanho da chave. Tem aqui na linha, vamos ver, 50 key size, né? 53, você pode mudar o tamanho para 2048 bits. 2048 bits. Depois na linha 64, o country, né, no caso o país é o BR, certo? A província, eu vou colocar SP. O estado, que é o key city, né? Eu vou digitar no caso aí São Paulo. Depois nós vamos encontrar, então isso foi na linha 64, 65, 66, né? Aí depois no org, que é a 67, é o nome da empresa, tá? Eu vou digitar aí Dexter Courier, o nome da empresa, Courier. E aí você vai encontrar também no e-mail, não tem e-mail. Bem, o e-mail eu posso colocar admin@dexter.com.br, né? Vamos ver aqui, acho que tem uma outra para alterar, é o OU. Deixa eu ver aqui. O OU tem que alterar, tem que colocar TI, tá? Vamos alterar o OU para TI. Muito bem, então, fazendo aí a alteração, TI. O nome, que é o common name, né? Nós vamos alterar também para o slide 10, né, que a gente está fazendo. Security, que é o nome, no caso aqui, da máquina, né? E o keyname, vamos colocar o seguinte, Dexter CA, que no caso, como a gente está fazendo a criação e a própria assinatura do certificado, então essa seria o nome isso seria o nome da unidade certificadora. Então vamos gravar, tá? Então você pode encontrar essas informações no slide 10. No slide 11 nós vamos recarregar as variáveis, limpar qualquer configuração que já tinha sido feita e começar a criação do certificado da unidade certificadora através do build-ca. Você pode ver que todas as questões eu uso o Enter, ok? Tá, e depois aqui é um outro certificado. Então vamos lá. Slide 11, né? Source var. Depois ele pede para você, o próprio script te dá a dica, ó, limpa se tiver alguma configuração, certo? E aí eu tenho scripts, por exemplo, o build.ca que eu vou usar agora. ./build.ca. Ele pergunta qual o nome o código do país, já está preenchido como BR, Enter.
Province name, enter, cidade, enter, nome da companhia, enter, unidade, a seção, né? A U, enter, que é o TI, o nome da máquina, security, enter, o nome da unidade certificadora, Dexter, enter, e o e-mail, no caso aqui, o e-mail address, deixa eu ver o e-mail address, nós não preenchemos, né? No e-mail address, aqui a gente tem que preencher como admin@dexter.com.br. Tá, vamos lá no vars. Acho que eu não preenchi isso, né? Vamos ver. Faltou aqui. Mas é só um detalhe, né? Na parte do e-mail. Beleza. Bem, agora eu vou usar o ls no subdiretório keys. Olha o que ele criou. Ah, tá. Então, por exemplo, aqui eu vou encontrar um arquivo que tem o nome de CA-SRT, certo? Um certificado da unidade certificadora. E ele tem uma chave. Tá? Então, tem o certificado e a chave da unidade certificadora. Agora eu vou criar um certificado para o servidor. Então, tem o certificado da unidade certificadora. No slide 13, o certificado do servidor. Então, build-key-server, nome da máquina, security. Então, lá. .build-key-server e o nome da máquina, security. Enter, 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 enter também, não vou colocar senha, nem um nome opcional de nome de empresa, enter. Ele pergunta, você quer fazer assinatura de certificado com essas informações? Yes. Você quer, no caso, realmente comitar as informações do certificado? Yes. Database update, se você usar o ls no keys, nós temos agora o security. Então, se eu usar o cat no key security.crt, esse é o certificado do servidor. É do servidor, as informações que ele tem. E aí nós temos também a chave, no caso, que faz a assinatura, né, um certificado autoassinado do servidor. Então, isso está no slide 13, 14. E vamos agora aumentar a segurança. Então, olha só, a VPN já é segura. Nós vamos aumentar a segurança. Como? Utilizando os parâmetros Diffie-Hellman. Isso é usado para a troca de chaves criptografadas durante a execução. Então, para trocar a chave com o servidor cliente, eu tenho uma camada a mais. Então, tem um script que faz essa criação. É o ./building-dh. Vamos ver se ele funciona? Então, lá. ./building-dh. Muito bem. Usando o ls no keys, eu vou ver que ele criou aqui o dh 2048.pen. Olha lá. Ok? Esses são os parâmetros. Muito bem. Então, tem o certificado do CA, tem o certificado do servidor, tem o certificado no caso de parâmetros. E aí? Agora vem a parte da configuração. Você sabe que todo serviço tem o seu arquivo de configuração. O nome do arquivo de configuração do VPN precisa ter o nome do servidor e a extensão .conf. Nesse caso aqui, security.conf. Tá? Deixa eu só ver um detalhe dentro do root. Squid VPN. Olha lá, tem um security ali, ó. Um security.conf. Deixa eu só visualizar se é isso mesmo. Vamos ver. Security.conf, devtoon, protodp, server. Aí ele tem uma configuração de servidor aqui. Options. Option DNS, né? Certo, aí tem as redes. Ok, a gente vai ver diretiva por diretiva. Port, comp, web, keep alive.
persist key, persist tool, float, user, TLS, os CAs, né? É isso, acho que a única diferença que a gente vai ter aqui no... Cadê aqui? No slide. Deixa eu ver um detalhe aqui no slide. É isso mesmo, a gente vai usar a rede 10, tá? A gente vai usar a rede 10. Então, o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Bem, primeiro onde eu estou. etc OpenVPN 2.0. Eu vou usar o comando cp /root vpn security.conf /etc OpenVPN. Depois use o comando vim etc OpenVPN security.conf. Olha só, aqui na linha 3, no servidor, conforme o slide, eu vou mudar para 10.0.0.0, certo? Então, é isso que eu vou, no caso, trabalhar. Então, vamos às diretivas. Linha 1, DevTool indica qual é a interface que ele vai levantar quando você iniciar a VPN. No caso, TUM, TUM 0. Igual tem ETH0, ETH1, então, vai ser TUM, TUM 0. ProtoDP indica qual protocolo que você vai trabalhar para comunicação na VPN, que é o DP. Aí sim, a linha 3, que a gente fez uma mudança. Server, qual é a rede e a máscara. No caso aqui, faltou acho que mais um detalhe, né? É o 255. Qual seria, no caso, a rede e a máscara? Essa rede, o que vai acontecer? O servidor vai ter o primeiro IP válido e os clientes os outros. Então, 10.0.0.1 vai ser o servidor. 10.0.0.2, 3, 4, 5, 6 vai embora, serão os clientes com essa máscara. Push. Toda vez que você vê essa configuração, essa diretiva se repetindo, push no servidor, quer dizer que ele está empurrando uma configuração para o cliente. Lá no cliente, eu vou usar pull. Então, quer dizer que eu vou receber. E no servidor, push. Quer dizer que eu vou empurrar, certo? Então, eu estou empurrando a configuração de DNS 30 e 130. Isso quer dizer que todos os clientes no resolve.conf vão ter name server 192.830, name server 192.830. Push, estou puxando, estou empurrando também, que na linha 3, lembra lá da aula de DNS, que são sempre 3 linhas? Ele vai ter o name server 888. Outra coisa que o servidor está empurrando para os clientes, a rota. Eu passei os DNS, mas como que eles chegam até essa rede? Então, route 192.800, 255, 255, 255, 128, ou seja, eu estou empurrando a rota para a subrede 1 e para a subrede 2. Então, o push da linha 4 e linha 8. Aí pula uma linha na 9, na 10 é a porta que a gente vai usar, na 11 CompLZO, indica que você está usando a compactação de dados. Isso é muito importante quando eu trabalho na VPN, já que os dados são enviados de forma criptografada. Quanto mais criptografia, mais lento fica a transmissão. Com CompLZO eu consigo compactar essas informações, mesmo que criptografadas, aumentando a performance no envio de informações. Verb 0 seria o nível de log. Então tem 0, 1, 2, 3, aí você pode seguir depois no log o nível 4, que são bastante informações. Tá? Isso aqui é bacana. Depois você vai encontrar a opção Keep Alive. A informação Keep Alive envia um ping a cada 10 segundos sem atividade e a VPN é reiniciada depois de 120 segundos sem resposta. Então assim, passou 10 segundos, ele envia um ping. Para quê? Para ver se a VPN está de pé. Beleza. Que acontece se ele não tem uma atividade? Nenhuma atividade de resposta. A VPN é reiniciada depois de 120 segundos, né, sem essa resposta. Então, fica enviando, né, de 10 a 10 segundos. Não teve resposta, ele vai esperar 120 segundos sem resposta. Aí ele reinicia a VPN. Persist Key assegura que o daemon mantém as chaves carregadas quando a VPN é restabelecida depois da queda de conexão. Então, é uma maneira de você manter as chaves carregadas se tiver uma perda de conexão. Tá? A ideia de você ter uma VPN é que você consiga sempre estar conectado. Por isso que existem essas diretivas. Né? Na 16 tem o Persist Tool.
assegura que o daemon mantenha a interface TUN aberta, né, que é aquela placa virtual, quando a VPN é restabelecida depois de uma queda de conexão. Tá? Então teve um problema lá, ele ainda continua mantendo a porta ativada. Agora o float é muito interessante. O float. Ele permite que o túnel continue aberto mesmo que o endereço IP da outra máquina mude. Isso é muito bacana porque você tem aí um túnel aberto, está enviando um relatório, enviando um backup que seja, deu algum problema na troca de IP, algum problema de conexão, ele continua com o túnel aberto para pelo menos terminar a transferência. Tá? É bem bacana. User Nobody, essa parte é fácil de entender. Sempre quando eu trabalho com um serviço, tem aquele usuário que cuida do processo, que é o dono, né? No caso aí, Nobody, o grupo, que é o dono, no group. Já a parte do TLS Server está indicando que você vai conseguir, através de uma conexão, bloquear ataques DOS e flooding na porta da VPN. Caramba, tem um monte de opções de segurança. Essa é a ideia. Né? Você tem parâmetros que foram gerados, você tem túnel, uma camada de 2048 bits, é para estar realmente seguro, tá? Aí da 23 a 26 fica fácil. Lembra que nós geramos agora há pouco? Por exemplo, a gente gerou o CA, né? O CA é o certificado da unidade certificadora, autoridade, né? Que certifica que o que você está criando é legítimo. Onde que eu gravei o meu arquivo CA? Inclusive foi mostrado aqui o comando cat. etc pvpn 2.0 keys. Olha o nome dele. Muito bem. Qual é o certificado do servidor? etc pvpn 2.0 keys security. Qual é a chave? É o mesmo caminho, só que ponto .key. Até o nome do arquivo é o mesmo. E quais são os parâmetros de Hellman utilizados para trocas de chaves? DH, etc, OpenVPN 2.0 keys DH 2048 PEN. Então essa é a nossa VPN, tá? Servidor. Aí vamos gravar. No slide 19, nós vamos agora criar o certificado do cliente. Olha o nome que vai ter aí, ó. Linux-externa. Então eu faço isso com o build key. Lembrando que eu preciso estar no etc pvpn 2.0 ./build key, né, que é o nome do comando, do script, né? Linux-externa. Linux-externa. Enter, 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 enter. O nome também vai ser enter, enter. O e-mail. O e-mail aqui, linux-externa@dexter.com.br. Só isso que muda, né? linux-externa@dex.com.br. Enter, enter. Yes, quero assinar o certificado. Commit, yes. Beleza, usando o ls no keys. Ó, olha só, o Linux externo aqui criado e tal. Por que tem três? É que assim, ele no caso faz a requisição do certificado, né? Outro, ele cria a chave e a partir da chave, na requisição desse certificado, ele cria o certificado autoassinado. Tá? Essa seria a diferença. Bem, chegou aquele momento de preparar as informações que você tem para o seu cliente. Como que eu preparo essas informações? Criando um subdiretório. Eu vou criar aí, no caso, um subdiretório com o nome de cliente, certo? Nesse subdiretório, eu vou copiar todos os arquivos necessários para o meu cliente. Tá? Vou copiar esses arquivos aí. Então, vamos lá. Muito bem. Vamos criar, então, dentro de root, o diretório cliente. Já existe? Olha que bacana, vamos ver. Ah, mas aí já está pronto, né? Aí não vale. Aí não vale. Vamos ver o seguinte, o que eu preciso dentro desse
diretório. Eu preciso de um arquivo com o nome de linuxexterna.conf. Vamos só ver se é isso mesmo, se está ok. Ó, DevTool, dispositivo, protocolo, cliente, mostrando que ele está fazendo o papel de cliente. Pool, ele vai receber as informações. Remote, nós não vimos, indica o IP realmente do servidor dentro da internet, tem que, geralmente é um IP público, né? Port, CompLZO, Verb4, KeepAlive, Key, Tune, Float, User, é tudo igual. Essa opção não tinha, né? Essa opção está falando que ele vai utilizar o certificado do servidor. O TLS cliente, indicando que ele está fazendo o papel de cliente, e aqui são os arquivos dele, né? Ele tem um CA, que é do servidor, o CERT, que tem o nome dele, né? O certificado com o nome da máquina, que, no caso aqui, a chave para assinar o certificado, com o nome da máquina, o DH, parâmetros que foram gerados no servidor. Então, esse DH e o CA veio lá do servidor. Esses dois foram feitos para o cliente. Então, quer dizer que o CA e o DH, tanto o servidor como o cliente vai utilizar. O que vai mudar é que o servidor tem o seu próprio certificado e o cliente tem o seu próprio certificado, como acontece com a chave. Tá? Uma outra coisa também que nós vamos notar, assim, comparando, né, com o que a gente viu lá na configuração, seria esse script security. A gente não tinha visto ainda, né? O script security. E também o up e o down. Então, na verdade, tem algumas opções que a gente não viu lá, né? Deixa eu só repassar aqui com vocês. O client define que a máquina é um cliente. Pool define que o cliente aceite as configurações, certo? Então, isso a gente já tinha falado. No servidor é o push, no cliente é o pull, certo? Vamos ver aqui, remote, o remote eu expliquei, o IP do servidor. Aqui o que tem, tá, o DNS, o NS tá, cert type, né? O certificado foi assinado pelo servidor. Eu vou aceitar. Muito bem. TLS Client, tá, esse TLS Client ele é para habilitar a conexão TLS. Tá? Lá no caso, no servidor, tem uma opção, vamos voltar lá para a gente, que é o TLS Server, ajuda a bloquear os ataques. No cliente, eu uso o TLS Client. Beleza. O resto a gente viu. O Script Security System, ele vai permitir, essa parte também é interessante a gente comentar, que você use, no caso, scripts para quando precisar iniciar a VPN no cliente. Aí vem a pergunta, que scripts são esses? Então, quando tiver um up, ou seja, quando eu iniciar a minha VPN, ele vai carregar esse script que está entre esse OpenVPN com o nome de update-resolve-conf. O que ele faz? Ele atualiza o resolve.conf, ou seja, ele tira aquela configuração que está atual e coloca aquelas configurações do 30, 130 e 888. Quando eu desativo a VPN, né, a VPN down, ele executa esse comando que faz o quê? Ele faz, no caso, uma atualização devolvendo a configuração que ele tinha feito o backup anteriormente. Tá? Então, essas configurações já estão aqui. Ó. Tá? O arquivo, na verdade, está pronto. Né? Muito bem. Aí, o que acontece no keys? Olha o que eu tenho que passar lá para o /root client. Eu tenho que copiar em keys o CA-CRT. Tem que copiar, na verdade, para o cliente. Eu tenho que copiar o dh.pen, certo? Tenho que copiar também o certificado do cliente, que é o nome do cliente, .crt. Então, o nome desse cliente é Linux Externa, CRT. E tenho que copiar também
a chave. Então, no final, o que eu vou ter dentro do root cliente? 5 arquivos. Certificado da unidade certificadora do servidor, o arquivo com os parâmetros, configuração da VPN do cliente, arquivo de certificado do cliente, arquivo com a chave do cliente. E por que tem esse tar.gz? Aqui no caso aqui está compactado. Você vai ver aqui no próximo slide, ó, que ele pede para você acessar o root client e fazer uma compactação de todos os arquivos. Tá? Ele está pedindo para a gente fazer isso. Então vamos lá? cd root client. Esse ponto tar.gz, vamos remover, que agora nós vamos criar o nosso, né? Então, vou usar o comando tar, a opção czvf, linux externa.tar.gz. Tá. Detalhe, pessoal. Asterisco, né? Tudo que tem aí dentro. Então, dentro desse arquivo, .tar.gz, tem esses 5 arquivos, certo? O que eu devo fazer na sequência? Cuidar do DNS da empresa para ela aceitar, no caso aí, a rede 10.0.0.0, que é a rede da VPN. Muito bem, estamos aqui no slide 25, né? Vamos cuidar agora da configuração do DNS, né? A máquina Audit, que é o servidor, tem um IP 30, né? Então vamos lá, acessar a máquina Audit, 192.230, abre a configuração em etc bind, named.options, e adicionar aqui no allow recurso, né, na linha 22, o 10.10.0/24 e aqui também no allow carry, né, para ele fazer pesquisas e tal. Deixa eu ver isso. Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando ponto e vírgula. Beleza. Gravou service bind 9 restart. É isso que ele pede aqui no slide 25. Tá? Então já adicionamos. Agora a gente vai falar sobre o cliente. Na máquina cliente eu vou instalar o Resolve Conf, certo? E o OpenVPN. São 2 pacotes que precisam ser instalados. Ainda na máquina cliente eu vou copiar do servidor em root client Linux externa tar.gz o arquivo, né, que tem tudo que eu preciso como cliente. Vou copiar para onde eu estiver. Vou descompactar para etc OpenVPN. Vou restartar o OpenVPN, que é o serviço, e o Resolve Conf. Verificar se a interface está de pé. E pingar o servidor e pingar também aí o DNS primário e, no caso, o DNS secundário. Isso eu consigo acessar alguma máquina com o nome de DNS da empresa. Então, eu vou precisar alternar lá para a máquina cliente. Então, vamos para a máquina cliente agora. Chegando na máquina cliente, eu vou usar o comando apt-get install OpenVPN e Resolve Conf. Muito bem. Feita a instalação, vamos agora ao comando de cópia, né? Lembrando que essa máquina ela tem uma internet, ele se comunica, né, com o security pela uma internet virtual. É como se fosse uma internet falsa, tá? Então o que acontece? Ela tem o IP 200.160.50.91 e a máquina security 200.160.99.
No caso, são os IPs válidos da fake internet, né? Então, se eu pingar, por exemplo, agora o 200.150.99, eu não tenho ping devido ao Fire. Mas, se eu usar o SSH, ele permite. Legal, né? Ó, máquina security. Falando nisso, Service Open VPN Restart. Beleza. Então vamos fazer uma cópia SCP. Aí eu coloco o IP do servidor. // lá em root client. Tem um arquivo com o nome de linux-externa.tar.gz. Eu vou copiar para onde eu estiver aqui. Na verdade eu estou no root, né? Aí for Linux, fez a cópia, olha o arquivo aqui. E aí agora eu vou descompactar esse arquivo para o etc OpenVPN. Usando ls no etc OpenVPN, ó a configuração lá. Deu para ver? Tá aí, né? E aí eu vou usar o service OpenVPN Restart. Usar o comando ifconfig tun0. Viu que eu tenho agora o IP 10.0.0.6? Então, eu vou tentar pingar aí com o -C4 10.0.0.1. Ah, no caso ele não está permitindo ping, né? Vamos ver se ele consegue pingar então. 192.168.230. Ah, beleza, tá vendo? Estou chegando ao 30, 130 e ver se eu consigo chegar ao intranet. .dexter.com.br. Tem que ver se ele está deixando passar aqui os pacotes. O intranet não. O intranet está caindo para o 66. Por quê? Vamos ver como está o nosso. Tá. Detalhe, pessoal. Desculpe. Service resolve conf restart. Faltou isso. Porque aí o que acontece? O resolve.conf já fica nessa configuração que veio do servidor OpenVPN. Vamos ver se agora ele consegue aí a comunicação passando pela VPN. Deixa eu voltar aqui pro. Ainda tá indo lá para a internet. Vamos ver aqui. (30.130), né? OpenVPN restart. Ok. E aqui restart. Deixa eu ver se eu consigo pingar o 30. Sim. E agora vamos ver essa parte da intranet. Bem, o Fire ele também deve ser alterado. Vamos dar uma olhada aqui. Muito bem, pessoal. Na máquina Fire você vai abrir dentro de root Fire, o arquivo runners. Lá no final você vai encontrar essa configuração para liberar o ping para tun0 que estava com 172. Por isso que a gente não estava conseguindo pingar o 10, né? Então você muda para 10.0.0.0 e você precisa adicionar na 162 a iptable menos a forward que começa na tun0 até a tun0, depois na 164 não existe, você tem que digitar da tun0 até eth1, que é a subrede 1,
da ETH1 para TUN 0, ou seja, a volta, né? Da 167 a TUN 0 para ETH2, que é subrede 2, e na 168 a ETH2 para TUN 0, que seria, no caso aí, a volta da subrede 2. Aí você usa o comando service file restart, né? Restart, e aí passa para o cliente para ver se realmente funcionou. Vamos fazer esse teste? Na máquina cliente, eu vou tentar pingar o 10, né, que eu não estava conseguindo. Olha só, agora eu estou conseguindo pingar. E o intranet, né, que agora ele aponta para o IP que está interno lá na rede da Dexter, ok? Voltando agora para o servidor. No servidor, a gente vai dar continuidade. Isso estava aí no slide 26, só precisou adicionar umas linhas a mais de Firewall. Vamos falar sobre a revogação de certificado. Para que eu vou revogar um certificado? Porque quando eu revogo o certificado, o cliente perde o acesso, né? Então você vai invalidar o certificado que foi assinado por um cliente por algumas razões. Por exemplo, chave do certificado foi comprometida, roubada, o usuário esquece a senha da chave ou perde a chave. Você precisa encerrar o acesso de um colaborador na empresa. Então, para fazer isso, eu vou acessar o diretório que tem os scripts, recarregar o arquivo com variáveis e usar o script revoke full apontando o nome do cliente. Feito isso, ele vai criar o arquivo crl.pen em keys. Eu vou copiar esse arquivo para ETC OpenVPN e na configuração do servidor VPN, aqui está como server, mas nossa é security, eu adiciono o crl-verify etc OpenVPN crl.pen e restart o serviço. Vamos ver se funciona? Então me acompanhe, por favor. Então vamos lá, na máquina cliente, etc OpenVPN 2.0, recarrego o arquivo de variáveis, uso --revoke full, linux-externa, aí em keys ele criou o arquivinho aqui, cadê ele? O crl.pen, eu copio do diretório keys o crl.pen para o etc OpenVPN, abro o arquivo de configuração security, está no OpenVPN, lá no final vou adicionar o crl-verify e aí eu aponto para etc OpenVPN traço crl.pen. Então, crl verify etc open vpn crl.pen. E aí eu vou restartar o serviço da VPN, open VPN restart. E agora eu vou lá para o cliente. Vamos ver o que acontece com o cliente. Na máquina cliente, eu vou restartar a VPN, OpenVPN, restart, usar o comando fconfig tun0, ele fala, não tem esse dispositivo, não inicia mais, por quê? Vamos ver no log, varlog syslog. Ele fala o seguinte, que no caso a máquina Linux externa, cadê aqui, Verify OK. Era aqui, ele mostra no log que você não pode mais. Deixa eu ver no Alt. É daemon. Peraí. Peraí, lá no servidor, né? Vamos lá no servidor. No servidor, varlog daemon.log. Tá. Dá uma olhada. Ele mostra fail, né? Ele está falando que a conexão com o cliente foi revogada. É isso que eu queria mostrar para vocês. Dá para ver? Ele fez uma checagem, né? E viu que tinha uma configuração falando que o certificado dele não vale mais.
Aí tem uma pergunta da LPI sobre a diretiva de revogação, é o CRL Verify. Então, por enquanto é isso, né? Os próximos passos tem as tarefas do PractiLab, desafio da PrinceLab e responder as questões do teste de conhecimento. Vamos à obra. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.